Bom dia para todos. É um prazer e uma honra poder estar falando com vocês sobre um pouco dos nossos trabalhos nessa sessão. Vou falar um pouco aí sobre tuberculose e outros aspectos associados à química inorgânica. Eu gostaria de chamar a atenção particularmente à capacidade criativa da natureza e humana, em que princípios de química inorgânica, orgânica e aspectos de biologia molecular são empregados para toda a capacidade de gerar novos materiais. E isso está também muito relacionado e associado à nossa capacidade inventiva de criar novas moléculas que possam ter atividade biológica. E a gente está preparado, inclusive, para o inesperado e avançar e investigar aspectos que não são convencionais. Né? Aqui é um exemplo que eu achei bastante curioso de uma estrutura bastante não usual, né? Desenvolvido por uma empresa aeroespacial de defesa, que evoluiu de maneira bastante interessante para seu uso em terapia, né? Inclusive com extrema baixa toxicidade. Esse artigo nos coloca um questionamento bastante curioso em cima de uma piada, né, sobre a luz de um poste. Né, ele coloca aqui, o guarda pergunta: você deixou cair alguma coisa? Ele disse: deixei cair minha moeda. Mas eu deixei cair essa moeda 2 quarteirões atrás da rua. E ele pergunta: mas por que você está procurando aqui? É porque aqui eu tenho a luz desse poste. Né? Então, é muito conveniente, né, buscar dentro do arsenal disponível, o arsenal de compostos disponíveis, buscar atividades biológicas. Entretanto, a gente pode estar perdendo algumas importantes oportunidades durante esse percurso. Um aspecto que chama a atenção é a capacidade de gerar diversidade estrutural, né, onde cerca de 75%, né, dos fragmentos convencionais eles têm formas lineares ou planares. Né? Então, com isso, você gera uma grande faixa de diversidade estrutural que é completamente inexplorada. Os produtos naturais, de maneira geral, muitos deles apresentam expressiva diversidade espacial e estrutural, que são, de maneira geral, desafios sintéticos, né? Mas, de qualquer maneira, eles levam a grandes avanços terapêuticos, geralmente, inclusive nas suas derivatizações. No caso especial da química inorgânica, você tem algumas particularidades interessantes, que é a capacidade de você gerar maior diversidade espacial pelo simples fato de que você tem maior número de possíveis geometrias alcançáveis. Uma delas, a mais comum, a octaédrica, em que você pode ter uma capacidade bastante extensa e ampla de modificação e de geração, inclusive, de estereoisômeros, como isso foi muito bem mostrado já há mais de uma década pelo grupo do professor Miggers. Não foi o primeiro a desenvolver esse tipo de ideia, mas que foi aquele que trouxe melhor fundamentação racional para o seu desenvolvimento, no caso, fazendo modificações na estrutura de um produto natural, estereosporina, empregando essa capacidade de diversificação espacial conferida pelos complexos metálicos. Então, isso levou aí ao desenvolvimento de compostos com elevada seletividade e uma atividade biológica significativamente elevada. Então, do ponto de vista da química inorgânica, se dispõe de interessantes estratégias que podem ser empregadas no desenvolvimento de novas moléculas, seja a capacidade de desenvolver espécies com maior diversidade estrutural, seja o emprego de propriedades como potencial redox para servir do ponto de vista mecanismo na geração ou no controle de geração de espécies citotóxicas, ou na capacidade de modular a reatividade de compostos de maneira mais seletiva, seja conferindo aspectos de fotorreatividade ou inclusive na capacidade de fazer
troca de metais em sistemas de metaloproteínas-alvo, bem como incorporar dentre esses ligantes sistemas de vetorização para que a gente consiga ter seletividade tanto celular quanto de alvo. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, design desses metalocompostos com potencialidades biológicas, você tem uma série de modificações que podem ser implementadas através da mudança dos ligantes associados ao metal central, que pode gerar tanto diversidade espacial, quanto você pode ter ligantes com bioatividade, ou esses ligantes podem favorecer processos catalíticos que tenham atratividade terapêutica ou para vetorização desses sistemas. Naturalmente, a natureza do metal é fundamental e pode, com ela, associar uma janela aí de potenciais redox que podem ser atrativos para os efeitos citotóxicos ou mesmo para o controle de reatividade, sua estabilidade, a sua cinética, bem como a geometria adotada por esse sistema, bem como a carga desse sistema como todo, está associado também a esse potencial redox. Naturalmente, você pode também, conferindo ou dependendo da natureza desses ligantes periféricos, associar processos fotofísicos e fotoquímicos atrativos no desenvolvimento de novas moléculas. Então, há um arsenal de ferramentas e possibilidades de criar moléculas bioativas através do conjunto de associação de ligantes com os metais apropriados. Há interessantes casos já em desenvolvimento de metalocompostos para doenças bastante importantes, como malária, chagas, leishmaniose. Vou comentar alguns outros casos específicos, bem como o reposicionamento de drogas mais antigas, como a Oronofin, para doenças também de grande importância e interesse de se desenvolver novos fármacos. Vários grupos também no Brasil vêm trabalhando, desenvolvendo interessantes trabalhos envolvendo química inorgânica para a criação de novos sistemas de metalofármacos. Bem, e um tópico importante de ser mencionado é com relação à geração de novos antibióticos, que é um problema crescente e alarmante. Estima-se cerca de 10 milhões de mortes podem ocorrer devido ao surgimento de cepas resistentes até 2050, e até o momento não temos ainda um trabalho estratégico bem centrado a fim de garantir que isso não eventualmente aconteça. Importante também mencionar que os antibióticos atualmente em estudos clínicos, cerca de 75% deles são derivativos ou são derivados de antibióticos já existentes. Dessa forma existe uma provável vulnerabilidade futura mesmo no desenvolvimento desses novos fármacos. Quando você analisa uma série de compostos à base de metais, como foi feito no grande screening de uma biblioteca razoavelmente diversa de metalocompostos, você identifica, na verdade, aspectos bastante promissores para o desenvolvimento de novos fármacos com propriedades citotóxicas bastante reduzidas. Nosso laboratório vem se dedicando ao desenvolvimento de metalocompostos que têm a potencialidade biológica. Nosso grupo vem desenvolvendo diversas classes de compostos, sejam doadores de NO, HNO, compostos à base de ligantes bifosfínicos e CO, compostos que buscam mimetizar certos agentes cardiovasculares. E nesse momento, nós vamos nos centrar um pouco mais nos agentes redox mediadores e em sistemas de terapia fotodinâmica. Entretanto, antes de fazer esse comentário, gostaria de mencionar alguns trabalhos do nosso laboratório, particularmente o trabalho do professor Willis Lopes, em que dois compostos foram selecionados com bastante eficiência no tratamento da doença de Chagas, o qual foi atribuído originalmente à produção de NO, inclusive com estruturas de raio-x resolvidas para o seu possível alvo, e que mais recentemente nós reinvestigamos esse papel e há uma sugestão bastante
expressiva de que, na verdade, essa atividade seja decorrente da capacidade de geração de HNO. Outros estudos também vêm sendo desenvolvidos com esse mesmo complexo, também para o tratamento, por exemplo, de leishmania, que tem sido bastante atrativo. Os trabalhos do nosso grupo têm também um grande enfoque, um grande reforço nos estudos da tuberculose e também alvos da tuberculose. Eu vou comentar um pouco mais aqui nessa apresentação. Na verdade, talvez poucos poetas sejam tão emblemáticos do ponto de vista dos efeitos da tuberculose quanto Augusto dos Anjos em seus poemas, e da dor e do efeito, digamos assim, dos sintomas de uma doença tal como a tuberculose, que eliminou mais de 1 bilhão de pessoas durante a história e que atualmente ainda se mantém como sendo uma das doenças mais preocupantes do planeta, com mais de 1,2 milhões de mortes anuais. E o fato de que nós temos, ou nós somos, na verdade, um reservatório dessa bactéria, né? Um terço da população mundial contém essa bactéria na sua forma dormente. Temos um número muito reduzido, muito pequeno ainda, de fármacos eficientes contra a tuberculose. Isso pode mudar, né? Há um incentivo, ocorreu um grande incentivo para o desenvolvimento de novos fármacos, e 2 foram lançados nos últimos anos, depois de quase 60 anos sem termos nenhum novo medicamento. Apesar disso, o tratamento ainda é muito longo e isso é um dos gargalos problemáticos dessa terapia. E naturalmente, tal como a gente comentou para as bactérias de maneira geral, a Mycobacterium tuberculose também vem apresentando resistência, multiresistência e extensiva resistência a diversos medicamentos. A Mycobacterium tuberculose não é o único problema dentre as micobactérias, existem outras também interessantes, inclusive de doenças negligenciáveis, que merecem particular atenção. Compreender um pouco a Mycobacterium tuberculose também acaba auxiliando na perspectiva do desenvolvimento também de novos medicamentos para outras doenças, como, por exemplo, a doença úlcera de Buruli, que também é uma doença causada pelo Mycobacterium ulcer, que causa problemas bastante graves e extensivos, muitas vezes na pele e nos ossos. Além, naturalmente, da doença de Hansen, ou a leprosis, que ainda é um grande problema mundial. Curiosamente, as drogas antituberculose, a grande maioria das drogas antituberculose, são prodrogas. Então, elas requerem, de alguma maneira, vias ou rotas de ativação. E essas rotas de ativação exigem, de maneira genérica, a participação de enzimas da própria Mycobacterium tuberculose, tal como é o caso, por exemplo, para essa isoniazida. Então, a isoniazida é uma droga extremamente eficiente, usada desde a década de 50, cujo mecanismo de ação foi descoberto um pouco mais recente, na década de 90, e que acredita-se fundamentar na oxidação da isoniazida através de uma enzima da Mycobacterium tuberculose, a enzima CATG. Entretanto, um grande problema exatamente da isoniazida atualmente é o fato de que ela tem sido alvo de grande resistência, particularmente pela incapacidade dessas bactérias resistentes em cataliticamente oxidar a isoniazida. A oxidação da isoniazida pela enzima CATG gera um intermediário, um radical, acil isonicotinol, que reage com o NADH, gerando, na verdade, a espécie farmacologicamente ativa, esse aduto entre a isoniazida e o NADH, que inibe uma enzima importante na formação da parede celular da Mycobacterium tuberculose. Particularmente, ele vai bloquear a síntese do que a gente chama ácidos micólicos. Os ácidos micólicos são essas cadeias longas de ácidos graxos que ficam na parede celular e que conferem extraordinária seletividade para essa bactéria.
o que torna bastante complicado o desenvolvimento de medicamentos, novos fármacos para esse fim. O objetivo do nosso laboratório foi conferir ou trazer aspectos ou estratégia inorgânica para buscar solucionar esse problema da resistência, em que a ideia era modificar a isoniazida através de um sistema metálico que pudesse ser mais facilmente oxidado. E esse sistema mais facilmente oxidado poderia acelerar oxidações intramoleculares e levar eventualmente à formação do mesmo princípio ativo, o radical isonicotinhoil, e esse reagindo com NADH poderia levar à formação do inibidor. Dessa forma, você não precisaria ter, na verdade, a ação da enzima CATG. Do ponto de vista químico, o que a gente pode dizer é que esse trabalho teve sucesso. Você realmente consegue observar que há uma velocidade extremamente elevada quando você tem o complexo com isoniazida, inclusive até um pouco mais rápido do que a própria catálise enzimática. Você consegue detectar também a presença do radical isonicotinhoil, você consegue detectar a presença, apesar de pequenos níveis, do adulto em reação com NADH. Do ponto de vista de estabilidade, existe uma estabilidade satisfatória. Então, do ponto de vista químico, há uma boa sustentação para que todo esse mecanismo funcione, inclusive a inibição direta da enzima NH sem a presença da enzima ativadora, que é bastante interessante e animador. Essa mesma ideia, esse mesmo princípio também pode se aplicar à ativação de outras prodrogas, inclusive outras prodrogas no tratamento da tuberculose, como a pirazinamida. A pirazinamida também é outro fármaco usado dentro do coquetel da tuberculose, em que ela precisa, na verdade, ser convertida dentro da micobactéria no ácido pirazinoico, pirazínico, e essa que, na verdade, é a sua forma ativa. A ideia, muito similar, também seria de associar um derivado da pirazinamida, na forma de acilhidrazina, e esse poderia ser oxidado e levar à formação do ácido pirazinoico. O fato dessas oxidações poderem ocorrer, a gente deve talvez reforçar, é que a micobactéria tuberculose ela reside fundamentalmente dentro do macrófago, que é a célula de defesa, e que naturalmente gera e produz grandes quantidades de espécies oxidantes. Essa mesma ideia, esse fundamento de usar esse tipo de centro metálico para ativar ou acelerar processos, sejam redox ou indiretos, né, miméticos, digamos assim, para a formação de espécies bioativas, também nos levou, em colaboração com um grupo na Universidade de Toulouse, a desenvolver novas estratégias com potencialidades tanto em tuberculose quanto em outras áreas, né, usando, por exemplo, aqui agora uma pirazina mais modificada com um grupo, um ácido hidroxâmico, de forma que agora pudesse, na verdade, combinar atividades. Recentemente, um fármaco anti-tuberculose foi liberado para uso em cujo mecanismo de atuação se fundamenta na geração, possivelmente, de NO ou HNO. Então, a ideia seria que a gente pudesse usar dessa combinação de propriedades a fim de que gerássemos tanto HNO quanto, eventualmente, pudéssemos gerar o ácido pirozinoico ou pirazínico, okay, como formas bioativas. Do ponto de vista químico, novamente, houve sucesso na capacidade de demonstração de que sim, o HNO pode ser gerado através de processos oxidativos desse tipo de sistema e que sim, você pode, por exemplo, obter um metabólito ativo análogo ao que é gerado pela pirazinamida. Felizmente, do ponto de vista de atividade antituberculose na sua forma ativa, não teve sucesso, entretanto, requer ainda checar em cepas não replicantes, que na verdade são aquelas mais sensíveis a, por exemplo, a pirazinamida. Apesar disso, em outros segmentos mostrou-se bastante animador, como a capacidade de provocar vasodilatação e ou
efeitos antihipertensivos em animais decorrentes da geração de HNO. Então, essa estratégia, a capacidade de combinar esses módulos de compostos inorgânicos a fim de gerar propriedades atrativas é animador, né? E vários estudos biológicos foram realizados, né, inclusive, particularmente, estou mencionando com a isoniazida modificada, bastante atrativos do ponto de vista de baixa toxicidade em geral e capacidade, inclusive, de eliminar a micobactéria, tanto in vitro quanto em macrófagos, enquanto em animais, né? Entretanto, mais recentemente, estudos mais detalhados foram realizados em que foi mostrado a ineficácia quanto às cepas resistentes a KTG. Um passo para trás foi dado aí nesse desenvolvimento, mostrando muito claramente a complexidade de se desenvolver in vitro um conceito e conseguir alcançar o seu efeito em um sistema complexo como um organismo vivo. Mas isso, de qualquer maneira, nos gerou motivação de pensar como que nós poderíamos controladamente, né, gerar ou ativar esse tipo de substância. E aí, em 2017, foi observado 2 trabalhos curiosos de fotoliberação de isoniazida, em que foi mostrado que na forma de complexo não havia qualquer tipo de atividade frente a certas micobactérias, entretanto, com luz havia uma capacidade bastante expressiva de levar à morte algumas dessas micobactérias. Isso nos levou a pensar se era possível combinar essas duas propriedades, né, a fotoliberação e, eventualmente, a ativação, que tem sido uma motivação do nosso grupo de trabalho. Então, 3 módulos curiosos de inspiracionais, digamos assim, puderam fazer parte dessa montagem de uma nova proposta, em que agora você tinha sistemas clássicos capazes de gerar fotoliberação, sistemas clássicos capazes de gerar espécies altamente oxidantes, como o oxigênio singlete, e a necessidade de oxidar através de algum módulo que acelere esses processos, a isoniazida ou esse grupo, né, a cilhidrazina. A ideia foi combinar essas ideias, combinar um módulo que seria capaz de gerar, através de luz, espécies fortemente oxidantes, a um módulo que poderia gerar o radical isonicotinil ativo lá para o tratamento da tuberculose. Então, a dúvida era se esse grupo, a cilhidrazona, poderia ser um grupo apropriado e sensível a esse tipo de processo. Mostramos que, na verdade, essa ligação à cilhidrazona nesse sistema é significativamente estável e que, na verdade, quando se aplicava a luz azul, você conseguia gerar, sim, oxigênio singlete. O oxigênio singlete deveria atacar esse grupo acil-hidrazona, levando a sua decomposição e formação do radical isonicotinil, que eventualmente atuaria lá no tratamento específico de doenças micobacterianas. Os estudos mostraram, reforçaram essa capacidade, que ocorria somente com luz, né, com a produção clara do metabólito final, o ácido isonicotínico. Foi possível também identificar a produção do radical isonicotinil, muito importante nesse processo. Foi também possível observar que, na verdade, o processo exigia a presença de oxigênio, então o oxigênio singlete era importante para esse evento, e que o uso direto de peróxido de hidrogênio tinha uma capacidade muito moderada de fotoclivar esse sistema, mas que luz tinha um efeito muito mais expressivo, isso monitorado por fluorescência. A capacidade de gerar oxigênio singlete também foi comprovada através de sondas específicas. O dano ao DNA, que geralmente é bem descrito com geradores de oxigênio singlete, também foi avaliado, mostrando, sim, que há uma clara dependência, na verdade, da geração de oxigênio singlete para esses fenômenos. E o mais interessante é que esse composto ele se mostrou incapaz de eliminar bactérias, de maneira geral, gram positivo e gram negativo,
somente foi mostrado capacidade significativa com a aplicação de luz. No Mycobacterium tuberculose também nós observamos valor de MIC bastante atrativo. Do ponto de vista de citotoxicidade, também no escuro não havia não havia citotoxicidade significativa. Com luz em células saudáveis ainda se mantinha satisfatoriamente incapaz de ser citotóxico para células saudáveis, normais, enquanto para células cancerígenas havia uma certa atividade, apesar de moderada. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é a capacidade de se gerar novas oportunidades, novas estratégias que podem ser úteis para o desenvolvimento de diversos tipos de fármacos para diversas doenças. No caso específico, a gente está propondo, né, que esse módulo agora possa funcionar para diversos outros princípios de ativação, inclusive a criação, por exemplo, de um coquetel de fármacos, particularmente pensando em tuberculose, mas isso pode ser aplicado de maneira mais genérica para diversos outros sistemas, onde você possa ter, na verdade, até 3 ou mais prodrogas que possam ser ativadas. Outras estratégias também vêm sendo desenvolvidas pelo nosso laboratório que tem como fundamento a terapia fotodinâmica e que trabalha em conjunto diretamente com a professora Idalina Carvalho, que desenvolveu esses dois sistemas inicialmente, onde foi acoplado antraceno e naftaleno, a fim de que você pudesse ter uma fotogeração elevada de espécies oxidantes, espécies reativas de oxigênio. Posteriormente, foi acoplado a esse sistema um módulo que é capaz de direcionar a sua interação com o DNA de forma a melhorar sua eficiência para fins biológicos. Então, na verdade, você tinha compostos como a rutentribip, tinha uma boa capacidade de gerar oxigênio singlete, entretanto, capacidade muito reduzida de interagir com o DNA. E aí nós fomos combinando essas propriedades a fim de que, aumentando a capacidade de gerar oxigênio singlete, fosse associada à capacidade de interagir com o DNA, a fim de que a gente pudesse ter uma molécula com aspectos promissores para o uso biológico. A interação também com G-quadruplex, essas estruturas específicas, foi mostrada, bastante atrativa, e também mostrou-se um efeito antibiótico bastante relevante, apesar de que ainda limitado para certas bactérias, mas mostrou-se dentro de uma faixa bastante atrativa. Nós também incorporamos um segmento de seletividade para tentar avaliar a capacidade de penetração em diversas células, inclusive bactérias, usando biotina como um elemento âncora. Tivemos suas propriedades genéricas desses compostos significativamente ou razoavelmente bem mantidas, inclusive surgindo alguns outros aspectos até mais atrativos, e observamos que, na verdade, houve uma maior capacidade de fotosseletividade, então a luz agora é essencial para controlar este processo que anteriormente não era necessariamente observada, apesar de que agora a atividade em si, micobacteriana, antimicobacteriana, foi reduzida. Sua toxicidade também se mantém muito baixa quando na ausência ou na aplicação de luz com células saudáveis e mostrando-se bastante atrativa, na verdade, para certas células cancerígenas que podem ter receptores para biotina. Então, mostrando aí, reforçando a ideia de que adicionar também módulos de seletividade podem ser aspectos atrativos tanto para tratamento de câncer quanto para tratamento de certas bactérias específicas. Então, que eu gostaria de encerrar mencionando, na verdade, que há um aspecto bastante promissor no uso de módulos inorgânicos para conferir propriedades específicas, seja moléculas com atividades biológicas já bem definidas ou moléculas que não apresentam qualquer tipo de atividade biológica. O uso da ponte de ácido hidrazona é bastante atrativo para que você possa ser
empregado e controlado também para outros princípios e outras atividades, que a gente tem que ficar naturalmente bastante atento à incapacidade de certas moléculas de penetrar nas células, sejam bacterianas, sejam de mamíferos, cujos resultados in vitro podem ser inclusive promissores, mas não necessariamente vão refletir o que será observado em vivo, né? E são estratégias que podem e devem ser consideradas já no início do desenvolvimento de novos agentes. Bem, gostaria de agradecer e mencionar aqui todo o grupo de bioinorgânica, particularmente os envolvidos nos trabalhos em que nós fizemos esses comentários, nossos colaboradores, e o lema da nossa universidade, né, Virtus Unita Fortio, em que basicamente Virtudes Unidas nos conferem força, então um trabalho em grupo que foi possível desenvolver essas estratégias, essas propostas que eu acredito que são bastante interessantes e potenciais para diversas outras doenças. E assim eu agradeço a atenção de todos.